Nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um prazer muito grande poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados irmãos, queridos alunos, distintos amigos. Estou aqui para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, de uma série de lições que nós temos iniciado aqui na semana passada, desse penúltimo trimestre do ano de 2024. A lição passada nós falamos de uma forma panorâmica sobre duas importantes mulheres na história do povo de Israel. Apresentamos um pouco sobre Ruth e sobre Esther. E a partir da lição de número 2, que é a lição de hoje, nós vamos estar detendo até a lição de número 5, se não me falha a memória, estaremos falando sobre a personagem Ruth. E a partir da lição de número 6 até a lição de número 13, estaremos falando sobre a vida de Esther. Portanto, seja bem-vindo mais uma vez. Espero que nós possamos, nesse momento, aprender um pouco mais sobre a história dessas duas mulheres e começando com a história de Ruth. Eu vou procurar me deter especificamente nos textos e na proposta da lição de hoje, uma vez que teremos várias lições em torno do livro da personagem aqui, Ruth, para que eu não possa estar adiantando alguma coisa da história envolvendo essa personagem. Portanto, lição de número 2, de 14 de julho de 2024. Aí temos como título da lição o livro de Ruth. Aqui vai nos apresentar um pouco ainda sobre um aspecto panorâmico, mas mais especificamente falando do livro de Ruth. Ainda não basicamente a história de Ruth em si, os detalhes, toda a trama da história, mas falando mais especificamente do livro de Ruth, será o alvo desta lição, da lição de número 2. O texto-alvo da lição, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu vou lê-lo nesse momento, mas não vou fazer nenhum comentário, uma vez que ele vai aparecer logo mais à frente. Nos diz assim o texto-alvo da lição: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, verso de número 1. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade, que deve ser colocada em prática, ela nos traz uma informação crucial na vida do cristão, que servir a Deus não nos isenta de crises. Existem aqueles que infelizmente são ludibriados pela propaganda religiosa, a propaganda enganosa do pare de sofrer, que quando essa pessoa entrega a sua vida a Cristo, quando ela passa a ser cristã, quando ela vira crente, que ela não terá mais sofrimento. A Bíblia não nos promete isso em momento algum. Portanto, é necessário que nós tenhamos essa consciência que servir a Deus não vai nos isentar de passar por dificuldades. A Bíblia diz que o mesmo que acontece ao ímpio acontece ao justo, em termos de dificuldades, de enfermidade, o mal, ele pode abater a vida de qualquer pessoa. E é interessante que nós tenhamos plena consciência que o reino que Cristo nos conquistou não é um reino material. Nós fizemos um compromisso com Cristo para poder vivermos numa dimensão espiritual. E a Bíblia deixa bem clara que se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos considerados piores dos mortais, dos homens. Portanto, ser cristão, servir a Cristo, não vai nos isentar em hipótese nenhuma de passarmos dificuldades, de entrarmos em crise. Porém, o comentarista ele coloca
que em qualquer circunstância o segredo é permanecer fiel. Então, o segredo do cristão é, mesmo na dificuldade ou na bonança, ele permanecer fiel, confiando na providência divina. Ou seja, nós podemos e passamos por crises, porém nós nunca devemos tirar os nossos olhos de Cristo. Nós devemos continuar confiando na providência de Cristo, que Cristo ele cuida de nós, e que se tivermos que passar pelas maiores das dificuldades, Cristo ele estará ao nosso lado. Nós não estaremos sozinhos, e isso deve ser o suficiente para nós permanecermos confiando naquele que nos chamou, naquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, o verso 1 ao 5. Portanto, esses são apenas os versos que nós iremos explorar neste momento, o verso 1 até o verso número 5, uma vez que as lições na sequência, elas estarão explorando mais parte aí, mais textos do livro de Ruth. Portanto, Ruth, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Bem, esse é o mesmo texto que nós lemos aí no texto áureo. Aqui o primeiro verso do capítulo 1 de Ruth nos conta a história, exatamente o início da história que vai culminar, por fim, na trama que envolve Ruth e o seu retorno para a terra de Israel e toda a belíssima história envolvendo a personagem principal do livro aqui, que leva o nome de Ruth. Bem, então o que nós temos aqui? No primeiro momento, o contexto histórico aqui do início dos fatos narrados no livro de Ruth, conta-se a história que nos dias em que os juízes, a terra era julgada por juízes, houve fome na terra. Essa terra aqui é uma referência à terra de Israel. Então a terra aqui é a terra de Israel, e nesse contexto do povo de Deus, do povo de Israel, diz a Bíblia, o texto bíblico que nós lemos, que a terra ela era governada por juízes, eram juízes que governavam a terra. É interessante nós observar que dentro desse contexto aqui, a gente percebe que a nação de Israel, ela vivia num estado totalmente afastado de Deus, um estágio da vida do povo de Israel, onde a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que achava melhor. Havia um distanciamento da presença de Deus muito grande, o povo voltado para a idolatria, para a prostituição, para o pecado. E quando as coisas apertavam para esse povo, eles clamavam a Deus, e Deus, por ser um Deus misericordioso, ele levantava juízes para julgar o povo por um período de tempo. Porém, quando passava-se a dificuldade, aquele povo voltava a pecar contra Deus. Portanto, o contexto aqui em que entra a história do livro de Ruth é exatamente esse contexto da época quando os juízes julgavam a terra. Logo depois desse período de juízes, nós vamos ver então a implantação da monarquia, mas nesse contexto aqui, então, em que os juízes julgavam a terra, houve uma fome muito grande sobre a nação de Israel. E certamente essa fome também em decorrência do pecado da nação. Portanto, nesse contexto de fome, nesse contexto de pecado, aqui o texto bíblico diz que um homem de Belém, um homem, no caso de Belém de Judá, portanto essa vila pertencente, no caso à nação de Israel, diz então que um homem de Belém de Judá, ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Então, ele sai da sua terra, sai de Belém de Judá, de Israel, e vai até um outro país, até as terras de Moabe,
aos moabitas, que inclusive eram inimigos de Israel, ele vai peregrinar com sua família exatamente devido à fome. Então esse homem, diz o texto bíblico, que ele sai juntamente com sua mulher e os seus 2 filhos, fugindo da fome que abatia então a nação de Israel, e eles então se vêem obrigados a fugirem, a saírem da sua terra. Aí o verso de número 2 vai nos apresentar o nome desse homem. O primeiro verso fala apenas um homem de Belém de Judá, ele sai a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2: e era o nome desse homem Elimeleque. Então Elimeleque era o nome desse patriarca, desse pai de família, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi. Creio que vocês devem lembrar que na semana passada eu falei um pouco sobre Noemi, dando esse panorama da história de Noemi e Ruth, quando falei também em relação a Esté. Então, esse homem que saiu a peregrinar nas terras dos Moabitas, na terra de Moabe, era exatamente Elimeleque e a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, que eram Malom e Quilion. E aí, então, aqui o texto bíblico nos faz essa apresentação. Este homem era Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então eles saem de Israel, vêm até os campos de Moabe, na terra dos Moabitas, e ficam ali para poderem sobreviver diante daquela situação de fome que havia abatido, no caso, a Israel. O verso 3 nos diz o seguinte: e morreu Elimeleque, portanto o pai de família, o chefe da família, ele morreu, Elimeleque, marido de Noemi, e ficou então ela com os seus 2 filhos. Morre Elimeleque, Noemi fica então agora viúva, mas tem os seus 2 filhos, que era o seu amparo. Aí o verso de número 4 diz então que esses filhos de Elimeleque e Noemi, eles tomaram para si mulheres lá de Moabe, mulheres moabitas. O texto aqui deixa bem claro, o verso 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma dessas mulheres, Orfa, e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então eles se casaram e ficaram ali nas terras de Moabe por quase 10 anos, morando ali com os moabitas. O verso 5, ele diz o seguinte: e morreram também ambos. Ou seja, esses 2 filhos de Noemi perde o esposo, Elimeleque, os seus 2 filhos depois se casam, porém os seus 2 filhos morrem. Eles morrem, não deixam filhos, e deixa agora Noemi e as suas 2 noras. Então agora Noemi está viúva e também ela está agora sem filhos. Morreram então ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos 2 filhos e de seu marido. A lição apresenta só até aqui o texto, eu não vou aprofundar na história, porque serão conteúdos que nós iremos ver na próxima aula. Então, o que nós temos aqui nesse momento é exatamente que a tragédia ela abate então o lar de Noemi. Noemi, que antes tinha o seu esposo, tinha 2 filhos, ela morava em Belém, a terra do pão, onde havia fartura, mas agora, diante daquela circunstância de fome e de carência que se abateu sobre a terra, ela saiu para tentar a sorte com o seu marido e os seus 2 filhos. Ao chegar lá em Moabe, na terra dos Moabitas, o seu esposo morre, depois os seus filhos casam. Agora a família havia aumentado, porque agora havia a possibilidade dela ter netos, uma vez que os seus 2 filhos haviam casado. Porém agora os seus 2 filhos morrem e fica apenas Noemi agora viúva
sem os seus 2 filhos, e as próximas lições vai dizer exatamente que ela tinha agora como companhia as suas 2 noras. Bem, então esse é o texto que a lição nos apresenta, mostrando o início de todo o sofrimento que abate sobre a vida de Noemi, que agora está viúva e sem os seus 2 filhos. Então essa é a primeira parte, a apresentação dos primeiros 5 versículos do livro de Ruth, do capítulo 1. Vou logo para a introdução da lição, que nos diz o seguinte: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Então o livro de Ruth ele é destacado pela beleza literária, uma vez que vai exatamente retratar uma história, todo um drama de uma pessoa que perdeu tudo, mas que depois ela foi redimida por Deus, Deus virou o seu cativeiro, podemos dizer assim. Então o livro de Ruth ele é conhecido por essa sua qualidade, a beleza literária que nós temos no livro, mas não só pela questão da beleza literária, a forma como o gênero literário que nós temos nesse livro, mas também destaca no livro de Ruth a profundidade espiritual da mensagem, porque o livro de Ruth retrata exatamente como Deus ele redime os seus servos. Há um retrato da redenção de Deus do seu povo através da figura de Noemi, e aí vem a personagem Ruth que vai entrar em ação, que nós veremos na próxima lição. Portanto, o livro ele é destaque e é destacado tanto pelo a sua beleza literária, quanto pela profundidade da mensagem espiritual que nós podemos aprender e apreender desse livro. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, uma história de amor e de redenção. São os 3 grandes temas que nós destacamos dentro do livro de Ruth, exatamente a história da amizade, que vai surgir agora entre Ruth e as suas noras, mais especificamente entre Noemi e as suas noras, mais especificamente em relação a Ruth. Também é uma história de amor, que vai contar um encontro de Ruth com Boaz, o seu futuro esposo, e a história da redenção, que é exatamente o parente mais próximo que vai remir as terras que antes eram de Elimeleque, portanto de Noemi, e também remir a Ruth e tomar Ruth como a sua esposa. Então são os temas, os 3 grandes temas que se destacam dentro do livro de Ruth. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Então o livro de Ruth nos dá a oportunidade de comprovarmos e vermos como o poder de Deus, os planos de Deus não podem ser interrompidos. Como Deus trabalha mesmo em meio às crises, em meio às dificuldades, como Deus trabalha para que os seus propósitos eles sejam realizados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus transforma tristeza em alegria, perdas em ganho, derrotas em vitória. Ruth nos apresenta o Jeová Jireh, o Deus que provê. Portanto, nós vamos ver no livro de Ruth, Deus sendo retratado como aquele que provê as necessidades, ele provê, ele supre as necessidades do seu povo, daquele que ele é fiel. E o exemplo do livro de Ruth serve para nós na atualidade, que nós devemos confiar inteiramente no Senhor, sabendo que o Senhor ele cuida de cada um de nós, ele é quem provê todas as nossas necessidades, ele nos supre em todas as nossas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O primeiro tópico da lição, a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nos apresenta a organização do livro de Ruth, como é que o livro de Ruth
que é o livro que estaremos estudando, como é que ele é organizado. Primeiro subtópico, na Bíblia Hebraica, como é que o livro ele é organizado na Bíblia Hebraica. Nos diz o seguinte, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, que é a Bíblia Hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento. Então, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã. Nossa Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia, no caso, é dos judeus, a Bíblia hebraica, a Tanakh, ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento. Essa terceira seção, da qual o livro de Ruth pertence, é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos, ou escritos. A primeira são 3 seções divididas, a Bíblia hebraica. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. A segunda é a Nivim, que são os profetas, e que nós temos aqui nessa ordem. E dentre os escritos, que são os 11 livros, estão os Maglon, que são os 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas. Então, aí os escritos é o livro do qual o livro de Ruth faz parte. Esses livros, eles são exatamente lidos nas festas judaicas, nas festas anuais, lidos publicamente. São os seguintes livros desse conjunto de escritos: Cântico dos Cânticos, Cantares, o livro de Ruth, Lamentações, Eclesiastes e o livro de Esther, que será um dos livros que nós iremos estudar. Portanto, esse terceiro grupo, ou terceira seção de livros da Bíblia hebraica, nós vamos exatamente estar estudando sobre os escritos, que dentre esses escritos vamos estar destacando o livro de Ruth e o livro de Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica do livro de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, ou o Pentecoste, que era a festa da colheita. Então, como a saga do livro de Ruth fala exatamente, trata dessa questão de fatos ocorridos durante a colheita, ali toda a narrativa do encontro de Ruth com Boaz, etc. Portanto, esse livro ele era tradicionalmente lido durante a festa de Pentecoste, que é a festa judaica, a festa da colheita. Geralmente era um livro lido durante essa festividade de Pentecoste. Então aí nós vimos em relação à questão de como é a divisão da Bíblia hebraica, essas 3 seções, contendo, portanto, apenas o Antigo Testamento. E agora no subtópico 2, o comentarista nos apresenta na Bíblia cristã. Então nós vimos aqui a organização do livro na Bíblia hebraica e agora na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, que é Pentateuco, profetas e escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de quatro seções. Pentateuco, os livros poéticos, os históricos, que no caso são os escritos, que vai entrar o livro de Ruth e de Esther, e os livros proféticos. Isso na Bíblia cristã. Ruth está caracterizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, que é exatamente a história de Ruth que ali é narrada. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. É um livro histórico, mas que também é um livro poético, tem uma poesia, uma história de amor, podemos dizer assim, no livro de Ruth. Empregando um estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe apenas, isso aqui é bem interessante, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Então, é um livro escrito dentro do hebraico clássico
e o autor ele vai expor o aspecto da subjetividade dos personagens. Portanto, o autor do livro, aquele que narra os fatos, ele é um autor, vamos dizer assim, onisciente, que ele passa a subjetividade das personagens, que é algo fantástico dentro desse gênero literário. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Aí a descrição dessa organização do livro de Ruth dentro da Bíblia cristã. Autoria e data, é o subtópico 3. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e da data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Então, à luz dos grandes estudiosos, o mais provável é que Samuel seja exatamente aquele quem escreveu o livro de Ruth, uma vez que Samuel ele é considerado como o último juiz de Israel, e a história de Ruth se passa exatamente na época dos juízes, sendo Samuel o último juiz que vai fazer exatamente a transição desse período para o período da monarquia. Portanto, o autor mais provável do livro de Ruth, segundo aí a crítica, os estudiosos, é exatamente Samuel. Então, Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a Samuel a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade, familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, uma vez que o próprio Samuel foi quem foi à casa de Jessé para poder ungir Davi como rei de Israel, isso dentro de um contexto onde a monarquia já existia, que era exatamente o primeiro rei de Israel, foi exatamente o rei Saul, que Deus permitiu que fosse escolhido, que Samuel ungisse Saul como rei, a pedido do povo, uma vez que o povo pedia um rei, estava rejeitando o governo de Deus, e Deus permitiu então que Saul fosse escolhido como um rei de Israel. Mas Saul pecou contra Deus, e o mesmo Deus que usou Samuel para ungir Saul como rei, esse também trouxe o recado da parte de Deus que Saul havia sido rejeitado por Deus, e Deus o enviou à casa de Jessé para poder ungir Davi como rei. Mas Davi, após ser ungido como rei, ele não assumiu logo o trono. Ele passou um bom período até tomar posse do rei. Portanto, esse é mais um fato que leva a crer que o fato da citação, como o autor refere a Jessé e a Davi, parece indicar que o autor era um contemporâneo exatamente dessas personagens, de Jessé e Davi. Então, isso só reforça a ideia de que Samuel deva ser o escritor do livro de Ruth. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel, que iniciou-se com Saul. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século 10 a.C. Então, o livro seria escrito aí no século 10 a.C., seria a data provável de escrita do livro de Ruth. O tópico 2 da lição vai nos apresentar o contexto histórico do livro de Ruth. Primeiro subtópico, no tempo dos juízes. Aqui vai, de uma forma mais detalhada, falar aquilo que nós lemos nos primeiros 5 versos do livro de Ruth. O contexto histórico. Foram 5 ou 4 versos, deixa eu falar a memória, 5 versos. Contexto histórico. Primeiro subtópico, no tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi. Então, 3 gerações antes de Davi, os fatos haviam ocorrido.
Sabemos, é claro, que Samuel ele já estava dentro, já vivia dentro desse contexto. Davi era apenas um menino quando Samuel foi até a casa de Jessé consagrá-lo, ungí-lo como rei. Portanto, sabemos que os fatos ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos, então mais de 300 anos durou aí o período dos juízes, sendo Samuel o último juiz de Israel. Começou depois da morte de Josué, até Moisés tira o povo do Egito, Moisés morre, Josué ele dá continuidade ao governo, à liderança do povo, e com a morte de Josué, então, inicia-se o período dos juízes, que é exatamente quando o povo agora não tem mais um líder fixo, como era o caso de Moisés, era o caso de Josué, e cada um agora fazia o que achava melhor. Quando eles estavam no estado de total penúria e clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, alguém que viesse julgá-los temporariamente, até que o povo voltasse para Deus, o povo de uma certa forma mudasse de rumo, mas logo o povo desviava-se de Deus. Essa era a realidade dentro do tempo dos juízes. Portanto, esse período durou 3 séculos, mais de 3 séculos, começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C. e se estendeu até o início da monarquia em Israel, com a ascensão de Saul ao trono em 1050 a.C. Esse período foi marcado por uma grande anarquia, cada um fazia o que bem entendia, uma grande anarquia, uma profunda apostasia, ou seja, um afastamento de Deus. O povo de Israel afastou-se de Deus, e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é o que está em Juízes capítulo 17, verso 6, quando diz o seguinte: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, um povo sem líder, uma anarquia, cada um fazia o que achava melhor aos seus olhos. Essa era a situação do povo hebreu, do povo de Israel. Sem uma sábia direção, o povo perece, como diz Provérbios capítulo 11, verso de número 14. E era exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Segundo subtópico, secularismo, hedonismo e idolatria. Era o que estava acontecendo dentro desse contexto agora em que a nação de Israel se encontrava. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus, não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Isso aqui é muito importante e preocupante. Porque nós vimos aqui que quando Josué morre e todos aqueles da sua geração morrem, surge então uma geração de pessoas que não conheciam, não tinham comunhão com Deus e nem conheciam mais os feitos de Deus. É como se a história houvesse ficado no esquecimento. Agora imagine um povo que era um povo escolhido por Deus, que teve grandes experiências por Deus, agora está numa situação cuja geração atual desconhecia a Deus, como aqui o comentarista coloca, não tinha comunhão com Deus, não conhecia os feitos que Deus havia feito sobre o seu povo. Essa era a situação daquele povo. E devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos a nos encontrar numa situação como essa. Sabemos que com o passar do tempo, a sociedade ela tem se corrompido, o mundo ele houve uma involução no aspecto moral, há uma decadência muito grande de valores, há ideologias outras que têm tomado conta do mundo, principalmente do Ocidente, e o Brasil não é diferente. E nós estamos vendo que, inclusive, há muitos religiosos, muitas igrejas, muitos grupos denominacionais, de pessoas, inclusive, que estão na liderança, que têm pouco conhecimento de Deus. Tem muito conhecimento
das ideologias seculares, do marketing, muita religiosidade e pouco conhecimento de Deus. Às vezes até conhecimentos teológicos, mas há teologias e teologias. A teologia pura, a teologia saudável, ela é bem-vinda, mas existem teologias e teologias. E em muitos lugares, as chamadas teologias, ela tem tirado o lugar de Deus, tirado Deus do centro, e estamos tendo uma geração de religiosos que se dizem cristãos, mas que não conhecem a Cristo. É um evangelho sem Cristo, um evangelho sem cruz, sem Cristo, que não é evangelho. Portanto, devemos ter muito cuidado, porque a nação de Israel chegou num contexto de uma geração que não conhecia a Deus, para que nós não chegamos a um contexto de um evangelho sem Cristo, um evangelho sem renúncia, um evangelho que não combata mais o pecado. Esse é um perigo real. Em muitos lugares nós temos visto muitas pessoas que dizem servir a Deus, mas que não conhecem nada de Deus, inclusive a sua liderança. Isso deve deixar-nos alerta, porque a nação de Israel chegou a uma situação dessa. Bem, então Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus, na terra onde eles habitavam, e foi atraído à adoração aos deuses daquele povo. Foi atraído à adoração àqueles deuses. O secularismo e o hedonismo sempre aqui isso aqui é bem interessante, o que o comentarista coloca aqui, e aqui eu quero chamar a tua atenção, porque nos diz o seguinte, que o secularismo e o hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Isso aqui é muito, muito importante. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado que quando o secularismo toma conta da igreja, toma conta daqueles que se dizem povo de Deus, e o hedonismo, que é essa busca do prazer pelo prazer, isso acaba levando a grandes tragédias morais e espirituais, porque o homem começa a perder o temor de Deus, a construir os seus próprios valores, e isso certamente leva a uma degradação moral e espiritual. Então é isso que o texto aqui está nos apresentando e devemos levar muito a sério nesse sentido. O pervertido culto a Baal, que era o deus lá dos cananeus, então, pervertido o culto a Baal, o deus da chuva, a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia. Então, o povo de Israel passou a idolatrar, a ter essas práticas diabólicas em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo de Deus. Isso aqui é muito, muito interessante. Aqui está mostrando que a falta de uma liderança madura e temente a Deus traz sérios prejuízos ao povo de Deus, que era o caso da nação de Israel. Faltava ali uma liderança. E hoje, para nossa tristeza, nós estamos vivendo uma época de uma crise de liderança. Uma crise de liderança em todos os aspectos falando, e no tocante à igreja não é diferente. A gente percebe que há na igreja, em muitos lugares, uma falta de uma liderança madura, uma liderança que conhece a Deus, uma liderança que teme a Deus. A gente percebe assim de uma maneira muito patente, e a mídia, a pandemia, ela veio aí demonstrar quando muitas igrejas, muitos grupos religiosos tiveram que se expor aí por meio das mídias e continuam se expondo, mostrando a fragilidade, a falta de sabedoria, a imaturidade de muitos líderes. E nós sabemos que, infelizmente, essa é uma realidade que nós não podemos negar. Nós vivemos numa crise de liderança muito grande. Aqueles líderes experimentados que com uma vasta experiência com Deus, que conhecem a Deus, que de fato têm uma vida piedosa de fato e de verdade,
sendo redundante, diante de Deus, esses líderes eles têm desaparecido. A gente percebe agora uma nova geração de líderes, entre aspas, que nem líderes são, mas pessoas que estão chegando para exercer a função de liderança, mas que na verdade, em primeiro lugar, nunca foram liderados e nem submetem à liderança, mas querem liderar. São pessoas que nunca foram experimentados em serem liderados, em serem pastoreados, mas que querem pastorear. São pessoas que nunca tiveram uma vida de experiência com Deus, mas foram formados em academias, conquistaram um posto usando os mais diversos meios para chegar ao ministério, seja comprando um cargo, seja apadrinhando alguém. O pecado da simonia é praticado aí de maneira bem aberta. A questão do apadrinhamento tem feito com que nós tenhamos líderes religiosos que não têm o mínimo preparo de Bíblia, conhecimento de Deus, não tem experiência com Deus. Uma geração de líderes imaturos, neófitos na fé, mas que têm a sede pelo poder, o prestígio, querem governar por governar, mas que não foram chamados por Deus. Não têm o chamado, não têm a vocação espiritual, mas que estão liderando. Infelizmente, nós vamos ter como consequência disso a qualidade do povo, a qualidade da igreja. Então, hoje, com a crise de liderança, nós temos tido um tipo de povo que se diz evangélico, é claro, com as honradas exceções, porque ainda temos líderes, homens e mulheres de Deus que ainda mantêm a pureza, a firmeza, pessoas que conhecem a Deus, mas cada dia está ficando mais raro. Mas, infelizmente, o que tem crescido é uma geração de pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que estão afundando espiritualmente, que estão escandalizando o nome de Cristo, exatamente porque tem uma liderança fraca, uma liderança inexperiente, uma liderança que não conhece Deus. Se a liderança não conhece Deus, como mostrar Deus para os seus liderados? Portanto, essa era a situação da nação de Israel. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus levou a nação a incalculáveis prejuízos morais e espirituais. Aí o comentarista fez esse subtópico dizendo: no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Isso aqui é muito importante. No reino de Deus não basta você ser um líder carismático. Muitos aí têm como condição distintiva para que alguém exerça a liderança de uma igreja, de um grupo, é que a pessoa seja carismática. Não, é uma pessoa muito carismática, consegue conquistar o povo, comunica muito fácil, uma pessoa bastante simpática. Isso não é o suficiente. Eu não posso sacrificar a santidade da igreja, a santidade do evangelho pelo carisma, por querer ser bem visto pelo grupo, por ser amiguinho de todo mundo, por me igualar a todo mundo, igualar no sentido de fazer as mesmas práticas, de não ver a diferença entre o certo e o errado. Eu não quero constranger ninguém, eu não quero confrontar ninguém com a palavra de Deus. O evangelho é confronto. O evangelho é confronto. Me preocupa muito esse evangelho que muitos têm pregado, onde as pessoas elas entram na igreja, elas permanecem e elas nunca são confrontadas com a sua velha vida de pecado. Elas simplesmente não há nenhuma transição do mundo para a igreja, para o evangelho, que elas dizem ter abraçado. As pessoas vêm, elas não são confrontadas, não precisam mudar de vida, não precisam mudar de atitude, não precisam ser ensinadas que elas precisam renunciar ao mundo, que elas precisam orar, que elas precisam ter uma vida consagrada, precisam ler a palavra de Deus, crescer no conhecimento, precisam dizer não ao pecado, afastar das práticas imorais, pecaminosas. Não. A gente tem percebido que muitas pessoas
elas são lideradas e elas são governadas apenas pelo carisma da sua liderança. O meu líder é massa, é um camarada de mente aberta, é um cara legal, não nos constrange, nunca nos chama atenção, deixa a gente bem à vontade, é uma igreja boa de congregar, porque lá você entra e sai, ninguém mexe com você, ninguém toca na ferida, ninguém fala contra o pecado. E infelizmente nós temos igrejas e igrejas grandes, que elas estão crescendo, porém ela lá permite tudo, permite tudo. E aqui eu não estou falando de costume, não estou falando nada disso. Costume é algo bem localizado, é temporal, mas eu estou dizendo de doutrina, de ensinamentos da palavra de Deus. A moral divina, ela é absoluta, e aquilo que Deus condena como um pecado é pecado. E o líder, ele deve continuar mantendo a sua postura de combate ao pecado, como a Bíblia nos ensina. Portanto, o que nós temos visto é exatamente que dentro desse contexto atual, é necessário que nós entendamos que no reino de Deus não basta você ser uma pessoa carismática, é preciso você ter um caráter aprovado, em primeiro lugar, por Deus. É preciso que Deus ele te aprove, e Deus não chama um mau caráter para ser pastor, para ser líder, não chama. Infelizmente, o que nós temos ouvido e visto pessoas que estão servindo de escândalo para o mundo, estão escandalizando o nome de Cristo, escandalizando o Evangelho, são mau caráter, pessoas de uma má índole, que estão aí destruindo a imagem que foi construída a custo de muito suor, muito sangue, que é a imagem da igreja, enquanto um corpo presente neste mundo, exatamente porque não tem nenhuma preocupação com o caráter. Porém, não basta ter carisma. A liderança é necessário que ela seja uma pessoa carismática, sem sombra de dúvida. Que ela seja carismática, ela conquiste a simpatia do povo, mas ela também precisa ser moralmente aprovada por Deus em primeiro lugar. Então ela tem que ter um caráter aprovado por Deus e, consequentemente, aprovado pela comunidade e pelo mundo lá fora, principalmente. Porque é lá no mundo que nós devemos brilhar. É para os que são de fora que nós devemos mostrar na prática que aquilo que nós discussamos, aquilo que nós defendemos ser, que isso de fato é uma realidade. Que as pessoas veem isso em nossa vida, apesar do nosso discurso. As pessoas percebam que de fato nós somos diferentes, que nós temos a mente de Cristo e que Cristo já foi gerado em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. Opressão, clamor e livramento. O povo de Israel, dentro desse contexto de pecado, enquanto os juízes governavam, eles eram oprimidos, eles clamavam a Deus e Deus, pela sua misericórdia, dava o livramento ao povo. É o que esse subtópico vai apresentar. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob o domínio opressor por longos períodos. Afligia a nação, ou afligida, melhor dizendo, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Então, quando eles estavam afligidos, eles clamavam, Deus levantava juízes para poder livrar o seu povo. Esses juízes, que em hebraico é sopitim, não eram magistrados civis. É interessante observar que quando a gente fala aqui dos juízes, na época dos juízes, aqui bíblico, eles não eram magistrados civis, pessoas que tinham uma formação acadêmica, não era nada disso. Eram pessoas que Deus levantava para julgar, geralmente eram soldados, pessoas que tinham experiência na guerra, para poder livrar, julgar a nação, organizar um exército para lutar contra uma nação inimiga, para livrar o povo. Então esse juiz é bem interessante, porque a lição coloca aqui, não eram juízes, magistrados civis, como conhecemos no dia de hoje, que julgam em fóruns, em tribunais, não era nada disso. Eram libertadores, geralmente eram líderes militares, como foi o caso de Otiniel, Baraque, o caso de Gideão, que é um dos mais conhecidos, poderosamente usados por Deus para julgar, no caso, entre aspas, governar,
a causa de Israel, livrando-os de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade, a nação sempre estava pecando, Deus levantando juízes. Deus ouviu o gemido do seu povo em momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Louvado seja Deus. Ele ouve os que clamam. Deus é um Deus misericordioso, ele ouve os que clamam, porém é necessário que nós entendamos que o povo pagava um preço muito alto pela vida de pecado. Eles eram saqueados, eles eram oprimidos, exatamente porque eles viravam as costas para Deus. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, ainda socorreu o povo quando eles de fato estavam à beira de serem destruídos. Por fim, o último tópico da lição: propósito e mensagem do livro. Qual o propósito e a mensagem do livro de Ruth? Primeiro subtópico: o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente desses propósitos é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então aqui mostra que dentre os vários propósitos do livro de Ruth, o principal é exatamente apresentar Davi como sendo descendente de Judá, como sendo alguém do qual viria o Messias prometido, o Salvador do mundo, o ungido, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então esse é o propósito do livro de Ruth, mostrar exatamente, apresentar Davi como esse descendente de Judá, tribo da qual viria o Messias. Gênesis 49:10 diz: e o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato em desonra ao seu pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que Rúben perdesse a liderança da primogenitura, e então a promessa passou exatamente para Judá. A promessa feita a Abraão segue agora pela descendência de Judá. Deus havia feito uma promessa a Abraão, Rúben seria o descendente, o primogênito, mas ele pecou, desonrando, no caso, como o texto coloca aqui, Jacó, o leito do seu pai, ele deitou com uma das mulheres concubinas do seu pai. Ele então perdeu esse direito e ele foi passado então para o seu irmão Judá. Isso já para cumprir uma promessa, uma profecia que Jesus, no caso da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o próprio Cristo. Então a promessa feita a Abraão seguiu agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha mais sentido ainda, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, que era no caso da tribo de Benjamim. A ancestralidade de Davi o legitima para o trono, já que ele era da tribo de Judá, e as profecias apontavam exatamente para isso. Subtópico 2. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth, o tema principal de Ruth é uma história de amor e de redenção. Essa é a mensagem principal. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção para a humanidade. Então, é o amor de Ruth para com Noemi, para com Boaz, e aí ali Noemi sendo redimida juntamente com Ruth por Boaz, é um retrato, é um tipo do que Cristo faria em relação à humanidade, em relação ao seu povo, em relação à igreja. Então, tudo isso tem uma simbologia. Então, a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representante de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth, Boaz um judeu e Ruth uma gentia. Então aí mostra esses dois povos sendo unidos, aí gentio e judeus, e Cristo veio exatamente para dos dois povos fazer um só povo, que é a sua igreja,
Louvado seja o nome de Jesus. Então, como representante de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. No sentido real, uma redenção real mesmo, de Noemi e de Ruth, mas também há um sentido tipológico, é o tipo de Cristo, do que Cristo faria pela humanidade. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor, que redimiu a humanidade da perdição. Por fim, o último subtópico, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Apesar daquele ambiente de trevas, ambiente onde cada um fazia o que queria, houve uma exceção, que exatamente vai entrar aqui, em especial a figura de Ruth e a figura de Noemi. Ruth e Noemi. Ruth, uma moabita, e Noemi, uma judia. Vai entrar aqui nesse cenário. Então havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo que predomina. É o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Num contexto de egoísmo, o altruísmo aqui ele vai, no caso, vencer, que é o caso da história exatamente dessas duas personagens, Ruth e Noemi. Então, e aqui o texto coloca, outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predomina o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões de interesse. No entanto, Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista, egoísta, pois sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. Então, a sogra, Noemi, não pensava apenas em si, como também Ruth não pensava apenas em si. Não, vou ficar com o meu povo, vou voltar para a casa dos meus pais. Não. Ela pensou também na sua sogra, como também sua sogra pensou na sua nora. E as duas, então, fizeram uma aliança para poder servirem a Deus. Ruth toma o Deus de Noemi como seu Deus, o povo de Noemi como seu povo, e elas então voltam para Belém, e aí há toda uma história linda e maravilhosa que nós veremos no decorrer das nossas próximas aulas. Bem, vou ler aqui a conclusão do livro para nós então, a conclusão da lição para nós encerrarmos. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. Então Deus ele interfere, ele intervém na história, não anulando o livre-arbítrio, mas ajudando o homem a construir a sua história e também para que os seus propósitos elevados sejam realizados, principalmente no aspecto de que o homem não venha se autodestruir. Porque se o homem for deixado ao bel prazer, à sua vontade, a tomar o destino total da sua vida, o homem se autodestrói. Mas pelo amor à humanidade, Deus, ele, em dados momentos, ele intervém na história da humanidade, respeitando o livre-arbítrio do homem, mas dando a homem a oportunidade de poder ser dirigido para o caminho que ele possa não se destruir totalmente e ele encontrar o caminho de volta para o seu Criador, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O livro também, o livro de Ruth, nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Mesmo nas coisas mais comuns, Deus ele está presente, porque ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel à sua palavra e a fidelidade de Deus está nos mínimos detalhes.
desde a saída de Elimeleque da sua terra, ao chegar nas terras de Moabe, a ter ali, no caso, Elimeleque ter morrido, Noemi ter ficado viúva, os seus filhos se casarem, mas depois deles morrerem, uma das noras órfã volta para o seu povo, mas Deus ali ele providencia alguém para estar ao lado de Noemi, e alguém que exatamente seria usada para pertencer à ascendência de Cristo, que é exatamente Ruth, a Moabita. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que Deus está no controle de tudo e há um propósito divino em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, ore por nós, que a paz de Cristo permaneça com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.